Redentor onipotente, poderoso Salvador, advogado onisciente, é Jesus meu bom Senhor. Ó amante da minha alma, tu és tudo para mim. Em tudo quanto eu entendo, a Jesus confio. Um amigo sempre perto para todo pecador. Um refúgio sempre aberto, é Jesus meu Salvador. Ó amante da minha alma, tu és tudo para mim. E tudo quanto eu careço, acho Jesus só em ti. Água viva, pão da vida, doce sombra do calor, que descanso nos convida, é Jesus meu Salvador. Ó amante da minha alma, tu és tudo para mim. Em tudo quanto eu careço, acho Jesus só em ti. O Cordeiro imaculado que seu sangue derramou, meus pecados expiando, a minha alma resgatou. Ó amante da minha alma, tu és tudo para mim. Em tudo quanto eu careço, acho Jesus só em ti. Fundamento inabalável, rocha firme e secular, infalível, imutável, quem me poderá tirar? Ó amante da minha alma, tu és tudo para mim. Em tudo quanto eu careço, acho Jesus só em ti. O caminho que seguro sempre para o céu conduz. Quem a Cristo pronto segue, quem tomar a sua cruz. Ó amante da minha alma, tu és tudo para mim. Em tudo quanto eu careço, acho Jesus só em ti. Agradeço a oportunidade, irmão. Amém, Jesus. Graças. Onde está a segunda pessoa que está tudo aberto, em nome de Jesus. Onde está a segunda pessoa, nossa irmã, Manuel, eu vou para Deus, eu quero falar com o seu irmão Manuel. Já podemos entrar com a senhora. Vamos receber a senhora de Deus com palmas. Cumprimento a amada igreja na santa paz e Senhor Jesus. Igreja, eu vou deixar um versículo, sabe? Porque meditando na palavra do Senhor, eu quero deixar um versículo aqui na primeira epístola de João. Vamos abrir a nossa Bíblia. Aleluia. Primeira epístola de João, no verso 1, 8, 7.
remissão dos pecados e o perdão por Cristo. Se dissermos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e os pecados nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-nos mentirosos, e a sua palavra não está em nós. Aleluia. Aqui é a palavra do Senhor, que serve para mim, que serve para você, que serve para aqueles que levam a palavra, porque muitas vezes, igreja, nós, quem faz a obra do Senhor, a gente ouve muito isso dos pagãos, dos que não conhecem a palavra. Quando você vai levar a palavra evangelizando, a maioria fala, mas eu nunca fiz isso, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu não cometo crime, nunca cometi crime, não cobiço a mulher do outro, e assim cada um se justifica. Mas o Senhor aqui está falando aquele que diz que não tem pecado, ele já é um mentiroso. Imagina, isso serve não é somente para os descrentes, mas para nós que somos servos e servos de Deus. E pecamos muitas vezes em pensamento, em palavra, em coisas assim, só em virar a cara para o irmão, ou não falar com o seu próximo, você já cometeu pecado, às vezes você nem abriu a boca, mas o intento do coração, a gente, quando você tem o Espírito Santo de Deus, ele vem nos incomodar. E ele nos incomoda para que nós se ajoelhamos e pedimos perdão a ele. E nessa manhã eu quero já, antemão, fazer uma oração. Vamos orar antes. Irmã, para ficar aí, depois você nova. Tem oportunidade sim. Então, a gente já vamos orar para que vamos ouvir a palavra do Senhor. Estar de coração limpo, entrar na presença do Senhor, que quando nós entramos na igreja somos nós, mas quando entramos em oração, pedindo perdão pelos nossos pecados. Às vezes nós saímos de nossas casas, eu não sei, mas às vezes acontece, a gente sai anunciado, ou se não no trânsito, a pessoa passa qualquer aflição, e aquilo entra, na verdade, nós somos seres humanos, temos sentimento, temos nós, e o nosso corpo responde quando estamos em angústia. Mas nós temos um Deus fiel, verdadeiro, que nos ouve quando nós somos sinceros diante dele e se arrependemos dos nossos pecados e pedimos misericórdia, que ele venha nos perdoar. Porque muitas vezes a gente fala, eu sou servo de Deus, mas essa atitude é reprovada por ele, por coisas muitas vezes mínimas, falta de perdão. E hoje é o que está faltando na terra mesmo, é falta de perdão. Quando você não perdoa, se torna uma pessoa rancorosa, acha-se dono da razão e tudo está certo. Mas o Filho de Deus, aquele que morreu por mim e por você, ele se humilhou, ele sendo Deus, se fez homem na terra, e foi crucificado, humilhado, pisado, e perdoou nossas misérias antes mesmo que nascêssemos. Então, por nós ter essa consciência que somos miseráveis, pecadores, fomos alcançados por ele. Antes do nosso nascimento, ele já sabia quem estaria aqui sentado nessas cadeiras, para ouvir a sua voz, para se humilhar diante dele. Ele é Deus, ele conhece todas as coisas. Vamos orar, igreja, vamos nos limpar nessa manhã. Pedir a ele misericórdia por nós, que nós não temos entendimento. Quando a palavra do Senhor se pregar, vem entrar nos nossos corações e nós temer a ele. Glorioso Deus Santo, diante dessa tua palavra, porque é o Espírito Santo que colocou no meu coração essa palavra. E eu quero, meu Pai, diante da tua igreja, pedir, Senhor, perdão pelas minhas falhas, minhas misérias, porque, Senhor, eu sou falho diante do Deus Santo, eu sou falha diante do Deus Poderoso. Às vezes, Senhor, pecamos por coisas
guardar, Senhor, dos tropeços da vida. Venha, Jesus, guiar a tua igreja, Pai amado. Venha nessa manhã gloriosa, Senhor. Perdoar aquilo, Senhor, que está, meu Pai, dentro do nosso coração. Tira, meu Pai, todo espírito maligno, tudo que não presta, toda amargura de alma. Vai jogando por terra, Senhor, visita esse homem, essa mulher, esse jovem, esse homem que vieram ouvir tua voz nessa manhã, nesse ancião. Oh, meu Deus amado, venha nos limpar, venha nos transformar, venha repreender, Senhor, todo laço, toda selada, tudo que não provém do Senhor. Vai jogando por terra em nome de Cristo Jesus. Venha guardar nosso coração, meu Pai. Guarda nosso coração, que é o maior tesouro, Pai amado. Guarda nossa mente, Jesus amado, para que nós estejamos ligados a Ti. Mas 24 horas por dia, Senhor, e não deixa nós tropeçar nossos pés. Ajuda, Senhor, a fazer o Teu querer, ajuda a fazer a Tua vontade. Eu te agradeço, Senhor, por essa manhã estar na Tua presença. Eu te agradeço pela vida do meu esposo, da nossa família. Eu te agradeço, Senhor, pelos Teus servos que vieram ouvir a Tua voz, Senhor, todos Tuas filhas, Teus filhos. Guarda eles, Senhor, sustenta na Tua presença. O mesmo, Senhor, eu te peço pelos missionários, as missionárias, Senhor, os evangelistas, homens e mulheres que levam a Tua palavra, Pai amado, aos quatro cantos da terra. Oh, naquele país, Senhor, onde a Tua palavra não pode chegar. Ah, mas o Senhor chegou com a voz daquele irmão, a voz daquela irmã, Senhor amado, e ecoa pelo céu, quanto leva. Coloca as Tuas mãos sobre aquele homem, Senhor, sobre aquela mulher. Dá um grande livramento, Senhor. Livra ele, Senhor, do mal, do homem violento. Que aquelas autoridades, Senhor, sejam alcançadas. Que eles venham, Senhor amado, perceber que é um ser humano, Senhor, que só está ali levando a Tua palavra, que salva, que liberta o homem do pecado. Eu te entrego, Senhor, nas Tuas mãos. Todos os países da terra onde a Tua palavra não pode chegar, mas o Senhor chega, porque o Senhor é criador de todas as coisas. E que aquele homem, aquela autoridade venha compreender que o Senhor é quem manda, o Senhor é poderoso, não há outro. Faz o Teu querer, faz a Tua vontade, Senhor. E guarda a nação de Israel, a nação brasileira, as autoridades desse país, Senhor. Coloca a Tua mão sobre eles. Dá sabedoria, dá entendimento. E os Teus jovens, crianças, meu Pai, para que eles não se detenham, meu Pai, por ninguém, mas fazer sempre o Teu querer, fazer sempre a Tua vontade, levando a Tua palavra de amor, de transformação, e vidas que são recaídas, Senhor, oh, meu Pai, os jovens, aquele homem, aquela mulher, que são buscar, Senhor. Meu Pai, alcança nessa manhã. São almas sedentas da Tua presença. Coloca as Tuas mãos e repreenda toda a sua maligna. Onde estiver um homem ali, uma mulher, Senhor, Teu céu, levando a Tua palavra, que eles sejam alcançados por Ti, porque são almas necessitadas. E isso, meu Pai, que eu te peço, Deus, eu já te agradeço, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, Senhor. Levanta as tuas mãos para o céu. Vamos receber o nosso pastor Manuel com palma. Bem alegre para Jesus! Saúde, amada igreja, com a paz de Cristo Jesus, Senhor da glória. Graças a Ele, ao Senhor. Pode sentar, meus amados. A minha esposa já fez esta oração referente à necessidade da época e também o tempo que estamos posicionados por Cristo e orar por se Ele nos responder. Tempo é muito apropriado para que possamos sentir aquilo que Deus pretendeu a dar-nos com abundância. É o sentimento de paz, aonde a época é agitada, mas para os que creem segundo as Escrituras, creem no Senhor da glória,
está justamente enquadrado nesta oportunidade, desfrutando dela também. Muito lindo a palavra. Quero convidar minha esposa para louvar. A irmã queria louvar. A irmã quer louvar, aproxime. Glorificado é o nome do Senhor da glória. Louvai ao Senhor porque Ele é bom. Ele é bom. Mas Ele não é somente bom, Ele é bom e é benigno. A sua bondade é exatamente conservada. Bem-aventurado que tem vontade de louvar, não é? Maravilha de Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deus sabe que eu precisava da primeira oração. Amém? Que Deus conhece nosso coração por dentro e por fora. Aleluia. Passei uma fase forte essa semana, mas Jesus Cristo pôs a cabeça no lugar. Eu não sabia que era tão esquisito ter labirintite. Eu não quero ter, não. Eu quero ter Jesus. Amém? Eu vou louvar o Senhor com o hino 16 da harpa cristã. Ajude, igreja. 16 da harpa cristã. Amém? Glória a Deus. Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Nada fiz, vão seus dias, Ele possa apresentar. Maravilhoso. Posso ter as mãos vazias, em Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Não mais
Jesus já vai me dar 67 anos a semana que vem, dia 23. Então eu não sou mais aquela que eu tinha força na minha garganta para louvar meu Senhor. Mas não adianta, eu louvo assim mesmo. Aleluia, porque Ele é Deus. Aleluia, Ele me criou, foi para isso. Glória a Deus, eu agradeço. A rica oportunidade. Aleluia. Graças a Ele. Vamos louvar, depois já iremos meditar nessa palavra de Deus, a palavra de Deus nesta manhã. E ainda eu gostaria de saber se tem alguém que está aqui pela primeira vez. Tem alguém? Não tem? Tem pessoas que não é crente, estão conosco. Tem um sinal nas mãos para que nós demos uma boa-vinda. Seja bem-vindo em Cristo Jesus, o Senhor da glória. E tem irmãos que congregam em outro ministério, estão conosco. Tem um sinal para que nós demos uma boa-vinda a todos em Cristo Jesus, o Senhor da glória. Vamos louvar a Deus, que Ele é bom e a sua bondade dura para todos sempre. Igreja, mais uma vez, cumprimento, amada igreja, na santa paz e Senhor Jesus. Vamos louvar o Senhor, dois ágames, o 3, Santa Paz e Santo Gozo, que a igreja conhece esse louvor, todos glorificando para o nome dele ser mais glorificado. Porque nós estamos aqui, igreja, é tudo para a honra e louvor dele. Eu estava ouvindo a serva do Senhor louvou aquele louvor, né? O primeiro. Nossa, Deus habita no meio dos louvores. Aí a irmã Mina louva esse outro. Igreja, é para nós meditar. Você imagina quando nós não fazemos a obra do Senhor? Quando você não fala que Jesus é bom, que Ele salva e liberta? Quantas almas só necessitando ouvir alguém dizer: olha, Jesus salva, Jesus te ama, Jesus perdoa pecado, Jesus te... Olha, é muito lindo, porque quando você ouve essa voz, porque um dia eu ouvi, e eu falava: mas que Jesus é esse? Que às vezes você conhece um Jesus só lá crucificado, mas Ele morreu, ressuscitou e vive e no meio de nós. Vamos louvar. Muito lindo o louvor, fala no coração. Plena paz e santo gozo tem, tira meu Jesus, pois o Cristo é morte sobre a cruz. Eu só confiando nesse mundo de Deus, entoando aleluias ao Rei. Oh, glória a Jesus, pois é digno de louvor, é o Rei, não compara.
é meu rei, meu bom parceiro, é meu Senhor. Os anjos meu nome também o louvarei, cantando aleluias ao meu rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu estou gozando do favor da sua lei, dando aleluia ao rei. Oh, glória a Deus Jesus, pois é digno de louvor, é meu rei, meu bom parceiro, é meu Senhor. Quantos anjos me louvam, também eu louvarei, dando aleluias ao meu rei. O israelita com Jesus, o seu Pai, dando glória ao seu nome sem cessar. Entre céu e terra, onde será desmentido, dando aleluias ao meu rei. Oh, glória a Deus Jesus, pois é digno de louvor, é meu rei, meu bom parceiro, é meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, dando aleluia ao rei. Glória a Deus, aleluia. Deus é louvado, é bendito. Igreja é muito maravilhosa. E aqui nessa estrofe, ele diz: o amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia voltará. Aleluia. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia eu verei, entoando aleluia ao meu rei. Mas o 3 ele diz assim: este mundo não deseja tão bondoso Salvador. Igreja é para meditar. O mundo só deseja as coisas vãs, mas não estão desejando o Salvador, não estão desejando ir para a glória. Por isso que nós devemos orar sem cessar, para que em nossa casa, nossa família seja alcançados, nossos que amamos, e aqueles que são lá, aí aqueles que moram nas melhores mansões, mas não tem Cristo. Quem não tem Cristo não tem nada. Pode ter tudo nessa vida, mas só está focado nas coisas da terra, não está focado no céu. E nós, como igreja, somos exército de Deus para interceder. E eu mais uma vez agradeço a oportunidade em nome de Jesus Cristo. Já vamos meditar a palavra de Deus. Eu me lembro que a último domingo estive hoje dias e o outro teve ceia. Não é possível estar aqui. Mas nós comentamos sobre justificação. Foi comentado também sobre lutas. Está envolvendo na área dos fiéis. Sincero do Senhor. Antes de vir a luta, vem o quê? Então é importante nós aprendermos, né? Descobrir sempre. Antes da luta vem a preparação psicológica dada por Deus pelo Espírito Santo. E é uma preparação, uma prevenção do cristão eleito. Só está falando o que foi pregado na outra. Por isso que Pedro, na sua demonstrativa da razão, ele classificava a igreja como igreja eleita, povo eleito, porque a salvação ela traz prevenção daquilo que há de vir. Tanto é que todas as vezes que você vai ao cristão,
essa luta. Então ele vence. Porque o preparo está antes da luta. Foi o tema do último domingo que eu estive aqui. Então, com base no Salmo, com base em Romanos capítulo 5. Vocês estão compreendendo? Não podemos apavorar o psicólogo de alguém, a psicológica de alguém, transmitindo medo, porque a luta virá. Então temos essa palavra de prevenção. Desde que isso é justificado pela fé, automaticamente ela já tem o preparo antes que venha a luta, como já disse até. Então você tem um clima de confiança em Deus. Quantas vezes eu já ouvi falar, alguém dizer, prepara que a luta vai vir. Isso é fora da Bíblia. Ensina a pessoa, segundo a Bíblia Sagrada, a receber Cristo como seu Senhor da sua vida, de acordo com a sua palavra denuncia, sua palavra nos fala. Primeiro a justificação, depois o quê? Junto com a justificação vem a preparação para a luta, os problemas. Por isso que Paulo nos desmarcou em dizer, em Cristo somos mais do que vencedores. Isso é muito lindo, irmãos, para nós que compreender a palavra e deixar aquele pico de excesso de vida. A luta vai vir, eu não sei se vou aguentar, não existe isso na Bíblia. Quando Deus testemunhou acerca de Jó, o que Deus disse ao acusador? Jó, aqui na terra, no momento não tem um homem tão justo como Jó. Quer dizer que Deus estava falando que ele tinha preparado a mente de Jó para vencer qualquer obstáculo que viesse. Por causa da revelação da glória acima das leis da terra. Glória a Deus. E assim foi. Tivendo esse bom comentário que nos edifica cada momento a mais. Quem esteve aqui naquele domingo? Os irmãos podem ver que nós estamos vivendo um clima rico na graça de Deus, mas um clima também muito negligenciado pelas pessoas. Porque quando se trata de ensinamento, é necessário que tenha comprometimento para aprender. Me lembro que no Ministério de Êxodo, ele fez uma convocação ao povo e disse: olha, todos nós tiverem entendimento para a compreensão da palavra, venham. E o povo não desprezou o convite. E assim eles testemunhavam que tinha responsabilidade, a dedicação do aprendizado. Hoje a gente observa, isso não é julgamento, é discernimento. Um clima muito misturado, isso é referindo entre os crentes, muitos crentes, não todos, muito misturado, porque ela não tem aquela responsabilidade, muitos, de assumir a responsabilidade, como eu já disse, de dedicar, aprender. Às vezes não entende, outro também não entende e passa o contrário da palavra. Depois vem as lutas, como sabemos, e vez a pessoa defende de outra maneira, ou até para no meio da jornada. Quem nos prepara é Cristo, o Senhor da glória. Hoje nós vamos falar um tema sobre união e o valor que traz a união cristã. Vamos para o Salmo de número 133.
salmo que é bem conhecido e comentado, mas é necessário também que ele seja bem interpretado. Salmo de número 133. Eu não orei, a minha esposa já tinha feito a oração, e vamos confiar na oração do servo da serva de Deus. Encontraram? Salmo número 133. Vamos analisar bem. Salmo, na minha Bíblia está escrito: Salmo para os irmãos viver em união. Cântico de degraus de Davi. Já podemos ler? Podemos. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Agora tem a demonstrativa, tem a interpretação tipológico, tipo, e vamos enriquecendo nessa palavra. Seguindo o versículo 2. É como óleo precioso sobre a cabeça e desce sobre a barba de Arão, que desceu sobre a gola. Alguns falam orla, né? A palavra orla é gola. Aqui está a gola de cima e a barra do vestido da calça está a orla de baixo. Então, cada vestimenta tem duas orlas. Tem duas no sentido da palavra. Tem a gola, nós chamamos embaixo de barra. Mas a Bíblia chama tanto a de cima como a de baixo de igual. Analisemos bem aqui a palavra. Por isso que está falando aqui, né? Como sobre a barba de Arão, que desce sobre a gola das suas vestes. Como orvalho de Hermon, que desce sobre os montes Sião, como Monte Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Pode sentar, já vamos meditando. Esse salmo é um salmo da Bíblia. E ele, segundo o que Deus deu, ele usava. Que Deus deu a Davi, e não somente Davi, mas servo de Deus, e presta atenção, ele usa. Então, Davi é um homem conferencista. Aqui nesse salmo demonstra isso. E Canto dos Degraus, o local onde eles se reuniam para se louvar, já tinha um templo construído e estava em função a ser lugar de adoração. E ele destacava o potencial da união com tanta ênfase, com tanta declaração, que era conhecido como o Canto dos Degraus. Cada degrau, seu grupo se aglomerava, patamares grandes, eles declamavam frase desse Salmo 133, expressando quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então não é somente bom, é mais do que bom, é suave. E a palavra suave significa vai além dos dons espiritual, entra no processo de um bom caráter. É isso que ele está referindo a palavra
boa, mas na sequência é mais do que boa, é suave. A palavra é educativa. A palavra ela traz o processo de regeneração, regenerada a união. Davi, um grande conferencista da palavra e outros mais, Deus, que é o maior interessante é que saibamos aquilo que devemos saber, dado por Ele. Ele tem tanto interesse, irmãos e irmãs, que saibamos a sua palavra e daí despertando na vida de Davi, que o próprio Deus testificava assim, usava símbolos. Quem sabe o que é símbolo? Vou dar um exemplo de um símbolo. Quando veio o dilúvio, Noé entrou na arca. Foi isso? Era o símbolo da graça de Cristo nos livrando do dilúvio açoite das épocas. Compreendendo? A arca simbolizava o quê? Noé simbolizava o pregoeiro da justiça através da graça, era um símbolo de Cristo. A arca simbolizava a graça. A arca por cima do dilúvio simbolizava o crente triunfando sobre as tribulações. Estão compreendendo? Então isto significa símbolo. Tem as tribulações, mas o crente sempre triunfa por cima. O símbolo está lá atrás, no Antigo Testamento. Jesus usava símbolo também. No capítulo 3 do Evangelho de João, e versículo 14, aleluia, usamos símbolo, depois voltaremos para o mesmo assunto da palavra de Deus. É por isso que é importante você aprender, segundo Deus revelou para o seu ensino. Segundo Deus revelou para o seu ensino. O Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14. Como está escrito, alguém quer ler? Pode ler. Isto. Como Moisés levantou serpente no deserto, assim como o filho do homem seja levantado. Isto. 5. É só esse versículo. 5. A posição da serpente não era a serpente, mas a posição que ela estava simbolizava o quê? Jesus sendo também benito. É símbolo. Por isso que é bom, irmãos e irmãs, nós estar sempre conhecendo também uma ordem imperativa de Cristo, não é? O ensinamento é semelhante à ordem da ceia. Por qual motivo o membro não pode deixar de participar da ceia? Porque é ordenança. E aquilo que é ordenança, Deus nos ajuda a cumprir, para não ficar fora. E assim, os homens de Deus, hoje também, as mulheres de Deus, o povo de Deus, tem a mente aberta, porque o Espírito de Deus veio com abundância. Os irmãos compreenderam um pouco sobre símbolo. Em Mateus 12:40, também vou só citar, Jesus dizendo o símbolo. Assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no seio do peixe, importa que o Filho do Homem, falando dele, Cristo, esteja 3 dias e 3 noites no seio da terra. É símbolo ou não? Então vamos aprendendo na Bíblia. Quanto mais você vai dedicando na palavra, mais justo a pessoa vai ficando. E o justo vai vivendo do quê?
Do que o justo vive? O justo vive da fé, ele a fé vem pelo ouvir, depois a fé será acrescentada através de examinar a palavra. Ouvir alguém, examinar e guardá-lo. Importante o tempo de segurança. Voltando lá para o Salmo número 133, aí ele expressa duas coisas típicas na época e também presente. Ele diz, é como o azeite, o óleo precioso, que vem para onde primeiro? Aonde? A cabeça. Vamos acompanhando, não é, meu querido? Isso é muito lindo porque você não sabe que a carolice, ela não apodera dos que examinam a palavra. É uma saúde específica sobre a isenção dessa debilitação mental, debilitação generalizada. Pode avaliar, não sei se vocês não sabem, mas quando João escreveu o Apocalipse, já estava com mais de 90 anos. Paulo morreu mais ou menos mais de 100 anos. E todos com a mente bem nítida, bem esclarecida. Então, por quê? Por causa de duas coisas. A presença da virtude de Deus em nós e a leitura da palavra de Deus, e ela é inspirada. Tanto é bom para o nosso cérebro espiritual, quanto também para a nossa conservação psicológica. Não caduca. A caduquice, ela fica isenta. Vocês já sabiam disso? Porque é o que traz a... Vocês podem ver que, usando aqui esse parêntese, quando uma pessoa ela é invejosa, é contendeira, vive em discórdia com tudo, a mente dela está enferma. Pode ser pessoas novas, mas com essas atitudes se caduca novo, pessoas caducam ainda novo. E os está entendendo? O mundo impaciente é o testemunho disso. E se não tiver cuidado, a gente não entra nessa mesma regra de impaciência. E não está dando testemunho da salvação. É tão rica a palavra que vale a pena meditar. Davi meditou. É como óleo precioso. Vamos analisar, porque isso é a pergunta enquanto insônia. Lá pelas altas noites, quando o sono desaparece, a pessoa começa a ir de um lado para outro, procurando posição em que não se encontra. Às vezes vem aquelas preocupações que envolvem muito o ser humano. Ele despreza a confiança e entra no processo da preocupação. Todos nós preocupamos. Porque quem não preocupa não tem responsabilidade, mas é uma preocupação com confiança no Senhor. Essa é a verdadeira preocupação que não deixa a pessoa ir além do que se deve. Por isso que o ensinamento, ele traz disciplina. A mente disciplinada é uma mente educada. Por quê? Porque ele tem tempo para isso. Vamos analisando. É como óleo precioso, versículo 2. É como óleo Precioso. que desce. Várias frases, se alguém quiser falar. É ensinamento, dá tempo para nós raciocinar. Isso é muito bom. Quem está pela primeira vez aqui na minha igreja também gosta, porque a palavra é para todos nós.
que a correria de ler, passar por cima, não explicar nada, a pessoa não entra na igreja crescendo e sai crescendo. Talvez ela entra crescendo e até sai diminuindo. Então é preciso que explique com razão aqui. Davi não está brincando, ele está realmente executando a palavra do Senhor no Espírito Santo. O versículo 2: é como óleo precioso sobre o quê? A cabeça. Quem é o cabeça da igreja? Cristo. Hã? Mas antigamente era exemplificado no ministério arâmico, sacerdotal. Está compreendendo? Vou fazer a pergunta novamente. Os irmãos já responderam, mas eu respondo todos juntos, se for possível. Quem é o cabeça da igreja? Cristo. Cristo, justamente. Mas aqui no Salmo 133 é representado Cristo como cabeça da igreja, mas no ministério de quem? De Arão. Os irmãos analisam como esses pedaços de barro que somos nós têm valor diante de Deus. Esses pedaços de barro, como eu estou adquirindo, têm tanto valor diante de Deus que Ele modela as características do seu Filho em nós. Oh, aleluia! Não despreze, não, porque é o Deus reto, sincero e comunicativo, o Deus que está ligado aos corações contritos a Ele. Ele poderia modelar um anjo lá no céu, mas modelou um anjo na terra. Quem é anjo na terra? Quem é anjo na terra? Não dá para alegrar mais um pouco ou não? É porque aquela questão, né? Receba, está chegando, tá, é tu, pá. Então isso emociona muito a pessoa e foge da razão. O avivamento o ensinamento referente a avivamento é o que nos considera como coluna na obra de Deus. Mas vamos detalhando ou não? Cristo é o cabeça da igreja. E o cabeça da igreja, que é Cristo, estava modelado no ministério de quem? Isto. Tanto que declara o efeito da união. É como óleo precioso sobre a cabeça. Vírgula. Até uma vírgula aqui. Que desce sobre a barba, o rosto. Então já são duas posições: cabeça, barba ou rosto, se quiser interpretar. E o que mais? A orla do sistema. Orla. Irmãos, nós podemos, por isso que antes de transmitir a palavra, o Senhor manda nos orar. Orar e pedir. Nesse sentido. Pedir o quê? Pedir o quê, irmão? Porque essas interpretações só se podem perceber pelo Espírito de sabedoria. Por isso que no capítulo 1 do Epístola de Tiago, versículo 5, ele estava referindo: quem não tem sabedoria, peça a Deus. Peça com fé. Ele é liberal em dá-lo. Quer dizer, quando você está pedindo sabedoria, Deus está alegrando em receber a oração. Porque ele é dado a sabedoria, não sem gosto, em dado a sabedoria. Ele quer, quando não quer, diz a mim para que tenha sabedoria, porque ela fortalece. Lá em 7 de Eclesiastes, versículo 19, a palavra diz que a sabedoria, ela fortalece o sábio mais do que 10 governadores que há na cidade. Quando vamos pregar a primeira palavra,
com a sabedoria de Deus, ela está lendo a nós. Sabe disso? Por isso que Paulo diz: não desprezeis as Escrituras e não extinguais o Espírito. Diz a palavra: não extinguais o Espírito, não. Agora vamos fazendo essa avaliação rica. Davi era um homem íntegro na palavra, era um ser humano, tinha falhas. Mas Davi era íntegro na palavra, que ele observava a excelência do ministério em outras pessoas. Glória a Deus! Ele observava o ponto essencial do ministério contido em outras pessoas. Ele era um conferencista e era um homem de integridade. Com quem? A Deus, a Ele e ao próximo. Isso é que significa união. Por isso que ele estava referindo aqui, ele deu exemplo nesse salmo mesmo, esse salmo. Que é o órgão, o sacerdote, melhor dizer, Arão, recebia a unção e era participar, a unção era atuar em quantas partes na vida de Arão? Quantas? 3. E cada uma tem um significado importante. Um exemplo, já fez a pergunta várias vezes, mas é importante. Cristo é o cabeça da igreja, sim ou não? Mas os apóstolos são o que da igreja? O fundamento dado por Cristo, que é justamente o que representava a unção no rosto de Arão. Eu dei alguns exemplos de tipologia referentes no Antigo Testamento, trazendo para o Novo, para que facilite a maneira da pessoa compreender a interpretação correta da palavra e passe constantemente a exercer a meditação, que é a classificação dos bem-aventurados, os que meditam. E o óleo alcançava também o que mais de Arão? Alcançava a gola. O que a igreja é de Cristo? A herança de Deus. Aleluia! O que a igreja é de Cristo? O que Cristo é para a igreja? É o cabeça de todas as coisas. E o que a igreja é de Cristo, irmão? Corpo. E por seu corpo é porque herdou. Herdou. A igreja é a herança de Cristo. Você já viu isso? A meditação, ela é igual à oração dentro da própria causada pela razão referente à palavra de Deus. Vamos para 1 Pedro 3, 5, melhor dizer. A pergunta que fora feita: o que a igreja é de Deus? A igreja. Quem é a igreja? Nós. É as quatro paredes ou a pessoa? Nós. A igreja somos nós. Exatamente. E é por isso que ele habita em nós. Porque quem edificou ele, a sua palavra sobre nós, foi ele. Foi Cristo, Senhor da glória. Aqui no capítulo 5 da Epístola de Pedro, voltando ao assunto, a palavra está referente aí 5, verso 2. Nós vamos ler o versículo 1 também, do capítulo 5, 1 Pedro. Aos anciãos, pois que há entre vós, rogo eu, que sou ancião com eles. Alguma fala presbítero. É a maneira de demonstrar maturidade. Ao contrário, segundo 1 Pedro 5,
Então vamos vendo. Isso, aos anciãos, pois que há entre vós, rogo eu que sou ancião com eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e participantes da glória que se há de revelar. Então, cada momento que Pedro soube passar por perseguições, ele disse: agora está presente. Era só, vai revelar ainda mais do que tem revelado. Versículo 2: apacentai a rebanho de Deus, que está entre vós, não por força, mas espontaneamente. Algumas fazem no nome, segundo a vontade de Deus, nem por torpe ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores sobre a herança de Deus. Está compreendendo? Mas servindo de exemplo ao rebanho. Quer dizer que quem vai ensinar precisa ter as características de Deus, seja irmão ou irmã, para que não use ameaça a igreja, não ameace a igreja, não traga a igreja debaixo de ameaça, mas debaixo da palavra de Deus, exemplificada na autoridade, que não é o autoritarismo, é o contrário do autoritarismo. Então aqui a palavra nos está referindo a isso, né? Diz aqui a palavra: foram copiados. Fala copiados, algumas falam a herança de Deus. Ali vocês está escrito como? A herança? É isso mesmo que a palavra diz. Nós somos herança de Deus em Cristo Jesus, o Senhor da glória. Agora, analisando bem o respeito que Davi tinha para com esta herança, incluindo ele também como herança. Aí ele chegou a expressar que a união que atinge 3 áreas. Quantas áreas? Cristo, Deus e Cristo, paz com nós que somos servos dele, e a paz para transmitir aos irmãos. São 3 áreas que ele faz a palavra união. Por isso que Jesus Cristo nos deu a capacidade de unir uns aos outros, assim que aceitemos a palavra, mas também ele adverte: se a pessoa não tiver o amor, segundo a Bíblia diz, ele ainda está na porta lá. Porque para em contrapartida ao mundo, ser unido e desejar o próximo como a si mesmo os bens, só se estiver no Espírito Santo de Deus. Aí tem o processo da união. Então é Cristo, cabeça, apóstolos, fundamento, e nós, a igreja. Está escrito em Efésios 2, verso 20, que edificado sobre fundamentos dos apóstolos e profetas, como Jesus Cristo é a pedra fundamental de ensino. Então nós temos um tempo de boa meditação, que adquirir uma boa saúde mental, e está compreendendo mesmo? Referente à riqueza da palavra a nós. Quando vemos o fruto do amor, está dividido em 3 grupos. O grupo, os dons agrupados em 3 qualidades: mansidão, humildade e domínio próprio. Esses 3 dons é diretamente usado para com Deus. Está entendendo?
amor, nesse sentido, é atribuído a cada pessoa. Todo salvo deve sentir o quê? Paz, sentir também alegria, dada pelo amor de Deus, 3 para nós. Mas para o próximo, devemos também distribuir 3 qualidades: bondade, benignidade e longanimidade. Os irmãos compreendem como a Bíblia é tão instrutiva e às vezes a gente despreza tudo e passa a receber a graça de Deus, irmão. Meu Deus mesmo, né? Para lamentar. E lamentar muito. Porque a salvação, ela está relacionada de graça. Só que a salvação de graça, ela vem acompanhada com esses presentes. E esses presentes que a graça traz, é um testemunho que a pessoa foi beneficiada pela graça e está sendo bem presenteada pela graça. Aí aplica o processo da união. A união é um testemunho que só temos um Deus, ou é 3 deuses, ou é 4 deuses. Temos 4 Cristos verdadeiros? Não. Só tem um Cristo. E Ele é portador daquilo que nos beneficiou com o Espírito Santo. É um. O ser humano, no sentido referente à palavra, é um. É uma união só. Não pode ser duas, não pode ter o ministério dividido. Ou pessoa dividida, pode, se a pessoa quiser, só que não traz nenhum resultado segundo isso. Aí Davi Davi detalhar a união. É como uma pessoa, é como Arão, demonstra a união com Deus, com ele e com o próximo. Por isso que Jesus Cristo disse a mulher samaritana sobre amar, sobre adorar. Ele disse para a mulher: Deus é Espírito, e enquanto os verdadeiros adoradores adorem. Se os irmãos quiserem, olhem todos para cá. Olhem para cá, por favor. Adore em Espírito. Faça o gesto. Agora, vira a posição da mão à horizontal e em verdade. Em espírito, diretamente ligado ao trono. E em verdade, vira a mão, isso, a posição da mão, melhor dizer. E em verdade, a horizontal. Aquele que diz que ama a Deus e aborrece o seu irmão é o profissão. E a Bíblia diz que não entrarão no reino do céu. Compreenderam que a palavra não nos deixa enganar, porque ele fala mais alto. Dentro de nós é a nossa consciência. Para viver o melhor. Com Cristo, com quem mais? Conosco e com o próximo. Em espírito, é bom que faça o gráfico mesmo. Em espírito, agora veremos a posição. E em, aí a Bíblia diz: porque o Pai procura os que tais atos praticam. Mas não é brincadeira, é verdade. Não é só na palavra, no verbo, mas também na virtude do Espírito Santo. Oh, aleluia! Você sente vontade de amar o próximo, se tem o Espírito Santo. Sente vontade de exercer paz para com o próximo, se estiver no Espírito Santo. Sentimos paz diretamente com Deus, que é a autoconfiança que Ele nos deu, que é de nós para com Ele. Com Deus. Isso nos traz uma estrutura suave, mais do que boa.
E aqui no fim do Salmo 133 diz a palavra. E ainda ele continuou os montes. É como o Zorobabel que desce sobre o monte Sião. Como o Moisés vai também até o monte Hermon. Revelação do passado. Segundo as histórias fundamentais dos fundamentos da obra de Deus, quando Jesus disse lá no capítulo 17 do Evangelho aqui de Mateus, que alguns estavam ali que não provariam a morte, até que visse o reino de Deus com poder. Foi quando ele subiu no monte Hermon, e o seu rosto transformou rosto de anjo, e as suas vestes brancas como a neve. Aí apareceu no monte Hermon Elias e Moisés. Moisés representando a lei, Elias representando os profetas e Cristo representando o quê? A graça. Aleluia! Esses são os detalhes da Bíblia, o ensinamento que vai dar tempo de se meditar. Mas o Monte Hermon está relatado no Salmo de número 133. Era por isso que a pregação, o ensinamento, ele tem como base fundamentado no ministério dos profetas e dos apóstolos. Davi era profeta, Davi era teólogo porque era um grande escritor. E Davi também, ele era poeta. Quantos salmos poéticos temos aqui, salmos escritos por Davi? Profecia dele sobre o nascimento de Cristo. Tudo com respeito ao fundamento pleno da palavra de Deus. Mas no Salmo de número 133, ele não cita somente Arão, as qualidades de Arão, a maneira como Arão deveria ser ungido. E o que significava, os irmãos já entenderam, as irmãs já entenderam, sim, através do exemplo tipológico dado por Cristo no Novo Testamento. Não foi isso? E precisamos crer para crescer na justiça. Quando a pessoa vai crendo e meditando, ela tem a oportunidade de entrar na igreja, crescendo e sair, crescendo, cada momento a mais. Isso é muito lindo na palavra do Senhor nosso Deus. Aqui ele cita também Sião. Cita Sião, Hermon, e desce sobre os montes Sião. Se vocês já leram na Bíblia, a Bíblia diz assim: os que confiam no Senhor. São como os montes de Sião. Podem responder mais forte se quiser. Os que confiam no Senhor São como os montes de Sião. e não Se abalam. mas. Permanece para sempre. Por quê? Não só falar, mas definir o porquê. Sabe o que Sião representa? O trono de Deus. Por isso que Davi cita aonde Jesus havia sido transformado seu em anjo, e mostrando a glória de Deus. E ele cita, e aqui o salmista cita lá no Salmo 125, né? E os que confiam no Senhor terão como um monte de Sião. Eu quero fazer a pergunta novamente: por que não se abala? É o trono. O mundo está esvaziando.
motivado por vários tipos de juízo de Deus, como nós vemos, através de tornado, terremotos, vulcão de fogo e até mesmo oposições das nações, destruições de guerra. Em cada momento o mundo está ficando retalhado. Mas o trono de Deus está lá, não se abala. O trono de Deus está no céu. Tem um trono de Deus típico aqui na terra chamado Sião. É onde o templo será reconstruído, a igreja será retirada, os dois profetas virão para aquele templo em Sião. Sião é o local onde Abraão subiu para sacrificar Isaac, pedido de Deus, para provar assim apenas a fé de Abraão, conhecido também como Moriá, devido ao monte estar ligado ao outro. Mas o local onde Abraão subiu foi o Monte Sião, que tipifica o trono de Deus, a presença de Deus. Aí ele diz que aqui no Salmo 133, no resumo do versículo 2, versículo 3, diz aqui a palavra de Deus, que é como pessoas que têm comunicação, quem é Cristo diretamente no assunto, no caso já foi explicado sobre a transfiguração, revelada no Salmo 133, e também firmeza em Cristo. Deus tem uma garantia tão plena para com os que confiam nele, que ele chega a dizer: se o meu trono abalar, os que confiam em mim abalarão. Isso jamais acontecerá, porque os céus e a terra passarão, mas a palavra que está no trono permanece para sempre. Oh, glorificado é o nome do Senhor da glória. A palavra que vem para o trono, que trono permanece para sempre. Salmo de 133, nessas revelações, com segurança. Aí o mesmo da vida, escutando da salvação, ele diz: porque a união é o que leva a pessoa a perseverar até o fim. Porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Por quê? Quando falta a união, entra a iniquidade. E o que significa a palavra iniquidade? É um propósito errado que a pessoa coloca na mente, no coração, e ele tem aqui. Por isso que tem conhecimento, união aqui, nós estamos falando de uma igreja, de um ministério, é a união mundial. Os que são domésticos da fé. É a união mundial. Aonde estiver salvo, ali está deve estar o emblema da união. Hoje a paz de Cristo, no caso, a paz de Deus, ou a paz seja gentil, ou a paz seja nesta casa, ou graça e paz, são bom dia, boa tarde na paz de Cristo. Então todas essas palavras, elas contribuem para um aconchego de união. Mas por falta de conhecimento, eu já ouvi pessoas dizer que não cumprimenta irmão de outro ministério, porque não traz a mesma doutrina. Já ouviram isso? Isso é correto? Porque quem fala isso não conhece a doutrina. Vamos ver aqui, ainda dá uns minutos aqui. Abra sua Bíblia lá em Epístola de João, capítulo 2, segundo João 2. Segunda Epístola de João, capítulo 2. Para ter um discernimento suficiente para saber o que está fazendo, o que está praticando. Porque está realizando dentro da própria palavra de Deus. O Evangelho de João é a segunda carta, capítulo 2. A segunda, tá bom?
analisando com o tempo, com calma, a igreja se torna fervorosa quando a igreja se torna prestativa à palavra de Deus. Encontraram? Segundo João, capítulo 2. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Porque eu já ouvi pessoas com base nesse versículo atribuir irmão de outro ministério, mas não é. Está atribuindo outro tipo de religiosidade. Aqui diz a palavra de Deus.